Nunca imaginei que aos 52 anos teria uma história para me envergonhar e orgulhar ao mesmo tempo. Olá, chamo-me Helena, tenho 52 anos, e sou consultora numa clínica privada em Vila Nova de Gaia. Nunca casei, não tenho filhos, e durante muitos anos pensei que o amor já não fazia parte da minha vida, ou melhor, que já não precisava. Mas estava enganada. Se por acaso alguém está a ouvir esta confissão, peço que não me julgue antes de ouvir tudo. O amor não escolhe idade, título ou posição social. Ele chega quando menos esperamos, quando pensamos que tudo está perdido. Sou médica há quase 30 anos. Cresci rodeada pelo cheiro a desinfetante, pelo som dos monitores cardíacos, pelas lágrimas e pela esperança dos meus pacientes. Desde pequena, o meu caminho parecia traçado, carreira primeiro, sonhos depois. Enquanto as minhas amigas casavam e tinham filhos, eu dedicava-me aos estudos, às especializações, às noites intermináveis de plantão. Sempre me disse que ainda havia tempo. Até que um dia percebi que, afinal, não havia. Não sou nenhuma desesperada nem alguém que se resigna. Acabei por me habituar à tranquilidade do meu apartamento, a jantares a sós, aos fins de semana sem companhia, apenas comigo mesma. Já estava habituada a ser tratada por doutora, senhora Helena, a estar sozinha. Até que ele apareceu. Chama-se Paulo, um simples funcionário da limpeza da clínica. Um homem discreto, sempre de uniforme, com cheiro a sabão e a chão limpo. Cruzávamo-nos todos os dias nos corredores, no elevador, e ele sempre se curvava respeitosamente. Bom dia, doutora. Um sorriso sincero, sem segundas intenções. Na verdade, poderia ter reparado em médicos mais jovens, mais atraentes, mas havia algo em Paulo que me cativava, uma calma que não incomodava, antes tornava o dia mais leve. Tudo começou numa noite exaustiva, perto das 2 da manhã. Acabará de sair de uma cirurgia difícil, sentia o peso da fadiga e da solidão que me esperava em casa. No corredor do 4º andar, cruzei-me com ele, que caminhava sozinho. Doutora, está tudo bem? Parece cansada. Ninguém, nem um paciente, me tinha perguntado isso naquele dia. Só ele, um simples funcionário. Respondi que estava apenas cansada, sorri com dificuldade, e ele acenou, compreensivo. Foi nesse momento que algo mudou. Pela primeira vez, senti que alguém me via para além do título, para além da bata branca. Desde então, as conversas tornaram-se mais frequentes, curtas, simples. Falávamos do turno, da chuva, do café sempre a ficar frio na copa. Descobri que tinha 35 anos, quase 17 a menos do que eu. Sabia disso, sentia isso. Repetidamente dizia a mim mesma que não devia ser assim, que não era certo. Mas como controlar um sentimento que cresce devagar, feito brasa que não arde de desejo, mas de compreensão? Não dei por mim, e comecei a esperar pelo seu sorriso todas as manhãs, a sentir os dias mais leves só por saber que o iria encontrar nos corredores daquele hospital cheio de dor e morte. Esta é a história que nunca planeei contar, um amor que pensei estar fora do meu alcance. Se há algo que me assusta mais do que tudo, é o que sinto por ele. Continue. Naquela manhã, cheguei cedo à clínica, sem saber bem o porquê, sentindo um cansaço estranho mesmo acabando de acordar. Passei pela pequena copa perto do serviço de urgências e lá estava ele, Paulo, a segurar um copo de café instantâneo, apressado, quase a correr para o seu turno. O seu uniforme estava impecável, o cabelo curto e bem penteado, e o cheiro a sabão misturado com o aroma forte do café preenchia o ar. Bom dia, doutora, cumprimentou-me, surpreendido por me ver ali tão cedo. Bom dia, respondi, olhando para o copo que ele segurava. Ainda estás a beber esse café sempre a mesma coisa? Ele sorriu, aquele sorriso simples e genuíno que me derretia o coração. Sim, doutora. É para poupar. Não sei bem o que me passou pela cabeça, mas de repente convidei-o. Fica comigo para um café mais tarde, fora daqui. E o pago. Os seus olhos arregalaram-se, incrédulos. Sério, doutora? Sim, não te preocupes. É por minha conta. Ele hesitou, depois assentiu timidamente. Foi a primeira vez que senti aquele nervoso miudinho no estômago a misturar-se com a ansiedade, não por fazer algo errado, mas por abrir a porta do meu mundo a alguém tão simples, tão distante da minha realidade. Mais tarde, sentamo-nos num café modesto em frente à clínica. Sem jalecos, sem nome nas etiquetas, apenas 2 seres humanos exaustos da vida e do trabalho. Paulo vestia uma camisa azul clara, calças castanhas e um sapato simples, já gastos pelo tempo.
o cabelo ainda ligeiramente úmido do banho da manhã, e um ar de humildade que o tornava irresistível. Falávamos do cansaço, dos turnos longos, do café que sempre ficava frio na copa da clínica. Perguntei-lhe se não se cansava da rotina, do esforço sem fim. Ele respondeu com uma serenidade que me surpreendeu. Desde pequeno que trabalho, doutora. Não terminei o curso, por isso sou isto. Mas não tenho vergonha do que sou. Admirei-o naquele momento. Não era o diploma que definia o valor de uma pessoa, como eu tantas vezes julgara. Respondi que, para mim, o trabalho era mais para mim do que para qualquer outra coisa. Conversamos durante horas, descobri que ele não tinha esposa, não tinha filhos, nem sequer uma namorada. Contou-me que já amou uma vez, mas foi deixado porque não tinha nada de que se orgulhar. Aquilo doeu-me mais do que qualquer história dos meus pacientes. Pela primeira vez, senti vontade de proteger alguém não como médica, mas como mulher. A partir daquele dia, as nossas conversas tornaram-se mais pessoais, sem segundas intenções, mas com olhares que demoravam mais do que deviam. Silêncios cheios de significado, momentos que não eram desconfortáveis, mas intensos. Foi assim que começou tudo, numa rotina onde eu me sentia segura, mas também vulnerável, pronta para descobrir que o amor pode surgir onde menos esperamos, mesmo quando achamos que já é tarde demais. Continue. Com o passar dos dias, a proximidade entre mim e o Paulo foi crescendo de forma silenciosa, quase imperceptível, mas inegável. Ainda não havia toques, nem palavras doces, nem promessas, apenas um sentimento que se instalava lentamente, feito uma brisa suave que nos envolvia quando nos cruzávamos no hospital ou nos encontrávamos na copa para um café rápido. Numa noite particularmente difícil, depois de um turno que parecia não ter fim, senti uma tontura repentina. Sentei-me num banco perto da entrada da clínica, tentando recuperar o equilíbrio, enquanto o peso do cansaço me esmagava o corpo e a alma. Foi o Paulo quem se aproximou primeiro, preocupado. Doutora, está tudo bem? Quer que eu a ajude? Perguntou, segurando meu ombro com uma delicadeza que me surpreendeu. Por reflexo, segurei a sua mão. Estava quente, viva, e naquele momento senti-me menos sozinha do que em muito tempo. Estou apenas cansada, murmurei, tentando disfarçar a fraqueza. Ele insistiu em acompanhar-me até casa, guiando-me no meu próprio carro, porque eu estava demasiado exausta para conduzir. Aquele gesto simples, mas tão cheio de significado, fez o meu coração bater mais depressa. Quando chegamos ao meu apartamento, hesitei antes de o deixar ir embora. Queres ficar para um café? Prometo que não vai demorar, ofereci, sentindo uma coragem inesperada. Ele estava relutante, mas acabou por aceitar. Se é esse o teu convite, não posso recusar, Helena. Sentamo-nos no sofá da sala, ele com uma camisa desabotoada no primeiro botão, calças jeans simples, e eu numa camisola macia que lhe deixava entrever o contorno dos meus ombros. A luz suave da noite filtrava-se pelas cortinas, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Falamos sobre tudo e nada, até que, de repente, Paulo fixou-me com um olhar intenso e perguntou: Helena, não sentes falta de companhia? Não sentes que o coração te pede algo mais? Fiquei surpresa pela sinceridade da pergunta. Respirei fundo e respondi: claro que sinto, mas não sei se tenho direito a isso. A minha vida sempre foi assim, sem espaço para o amor. Ele aproximou-se, segurou a minha mão com firmeza, e confessei-lhe o que eu própria não queria admitir, que estava cansada de me sentir só, de viver para os outros, esquecendo-me de mim mesma. Foi naquele momento que tudo mudou. Ele aproximou-se devagar, com um misto de hesitação e desejo, e tocou-me o rosto com uma ternura que me fez arrepiar. Antes que pudesse pensar duas vezes, senti os seus lábios nos meus, um beijo suave, mas carregado de emoção. Era como se uma chama antiga tivesse sido reacendida dentro de mim, despertando sensações que julgava perdidas para sempre. Aquele beijo foi o início de uma viagem que me faria descobrir a mulher que ainda existia em mim, escondida atrás da bata branca e da rigidez da medicina. Continue. Na manhã seguinte, acordei com a sensação estranha de um sonho que parecia demasiado real. O calor do corpo dele ainda parecia presente ao meu lado e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva, desejada, mulher. Paulo já não estava, mas o seu perfume suave e o toque das suas mãos permaneciam na minha pele como uma promessa. Voltar à rotina da clínica foi um desafio. Vesti a minha bata branca como uma armadura, escondendo o turbilhão de emoções que me invadiam. Tentei agir como sempre, calma, profissional, distante, mas no fundo, ansiava pelos momentos roubados, pelos olhares que trocava com Paulo nos corredores. O seu sorriso era o meu refúgio em meio ao caos do hospital.
Naquele dia, durante uma pausa breve, deixei-me ficar na copa, esperando que ele aparecesse. Quando entrou, com um uniforme impecável, olhos brilhantes e um sorriso tímido, senti o coração acelerar. Sentamo-nos juntos, trocando palavras simples, mas carregadas de significado. Falamos dos turnos, das dificuldades, mas também das pequenas alegrias que encontrávamos em meio ao estresse. À medida que os dias passavam, o nosso vínculo tornou-se mais forte. Não havia necessidade de palavras elaboradas ou gestos grandiosos. Cada olhar, cada sorriso, cada toque discreto era uma declaração silenciosa do que sentíamos. Num momento de coragem, convidei Paulo para jantar em minha casa. Preparei uma mesa simples, com velas e um vinho tinto que guardava para ocasiões especiais. Ele chegou vestido casualmente, uma camisa branca e calças escuras, o cabelo ligeiramente despenteado, o que o tornava ainda mais atraente aos meus olhos. Durante o jantar, falamos longamente sobre os nossos sonhos, medos e esperanças. Descobri que, apesar das diferenças de idade e posição, partilhávamos muitos valores e desejos. Ele nunca tentou mudar-me, nem eu quis que o fizesse. Estávamos simplesmente a ser nós mesmos, sem máscaras. Depois da refeição, sentamo-nos no sofá da sala, a luz das velas a criar um ambiente íntimo e acolhedor. Paulo segurou a minha mão, e senti uma onda de calor a subir pelo meu corpo. Aquele momento era prova de que o amor podia florescer em qualquer lugar, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Foi também nessa noite que percebi que, apesar das dúvidas e medos, estava pronta para abrir o meu coração novamente. Paulo não era apenas um companheiro de trabalho ou um amigo, era alguém que me fazia sentir completa, viva, amada. Continue. Com o passar das semanas, a nossa ligação foi crescendo, transformando-se numa mistura delicada de cumplicidade e desejo contido. Apesar da diferença de idades e das responsabilidades que ambos carregávamos, encontrávamos conforto na presença um do outro, como se o mundo lá fora deixasse de existir quando estávamos juntos. Mas o nosso relacionamento, apesar de silencioso e discreto, não passou despercebido. Num corredor pouco movimentado, ouvi sussurros vindos da estação de enfermagem. Já reparaste na doutora Helena e no Paulo? Parece que tem algo mais do que amizade, disse uma das enfermeiras com um sorriso malicioso. O outro respondeu com uma gargalhada, pois, o janitor e a doutora, quem diria? O peso daqueles comentários apertou o meu peito. Sabia que, naquele meio, as pessoas falavam, julgavam e criavam histórias. A diferença entre nós, a minha posição, a idade, tudo era motivo para olhares desconfiados e fofocas. Tentei ignorar, mas a insegurança começou a crescer, fazendo-me questionar se estávamos a fazer o certo. Numa noite, depois de um turno exaustivo, sentimos o peso daquilo tudo apertar-nos o coração. Sentamo-nos no sofá do meu apartamento, a conversar sobre o que o futuro nos reservava. Paulo segurou a minha mão com firmeza, os olhos brilhando de emoção e medo ao mesmo tempo. Helena, eu sei que não é fácil para ti, nem para mim. Mas o que sentimos é verdadeiro. Estamos dispostos a enfrentar o que vier, juntos? Perguntou, a voz embargada. Assenti, sentindo as lágrimas a correr a me escapar. Sim, Paulo. Não vou fugir do que sinto. Mas tenho medo do que os outros vão pensar, do que podem fazer para nos separar. Ele puxou-me para um abraço apertado, sussurrando ao meu ouvido, não estás sozinha. Vamos enfrentar tudo, eu contigo. Aquela noite marcou um ponto de viragem. Decidimos que, apesar dos riscos, não iríamos esconder o nosso amor. Queríamos viver a nossa verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo. Porém, mal sabíamos que a nossa decisão iria desencadear uma série de acontecimentos que colocariam a nossa relação à prova de uma forma que jamais imaginamos. Continue. Acordei naquela manhã com o coração pesado, como se uma tempestade se aproximasse sem aviso. O que antes era um segredo silencioso e confortável começava a tornar-se uma sombra que pairava sobre nós. Ainda sentia a ternura dos abraços do Paulo, o calor das suas mãos, mas agora, havia um medo crescente dentro de mim, medo do desconhecido, do julgamento, da perda. Aquele dia no hospital foi diferente. Mal pus os pés nos corredores, os sussurros e olhares já não eram velados. Já viste a doutora Helena com o Paulo? Dizem que estão demasiado próximos, ouvi alguém murmurar atrás de uma porta entreaberta. O meu peito apertou. Será que o peso da opinião alheia iria destruir tudo o que construímos? Passei o turno com a cabeça cheia de dúvidas. O que poderia ter feito diferente? Será que devíamos ter esperado mais? Ou simplesmente guardado aquele amor para nós, escondido,
como tantos fazem. Mas, por outro lado, não podia negar a felicidade que sentia quando estava com ele, a sensação de ser verdadeiramente vista e amada. Enquanto organizava alguns documentos no meu gabinete, a notificação no e-mail chamou a minha atenção. Era um comunicado da administração da clínica, uma queixa anônima a respeito da nossa proximidade não profissional. O meu coração disparou. Era inevitável. A nossa relação tinha sido descoberta, e agora as consequências começavam a bater à porta. Fechei os olhos, tentando controlar a onda de emoções que me invadia. Medo, raiva, tristeza, mas também determinação. Lembrei-me de todos os anos em que lutei para construir a minha carreira, a minha reputação. Estava disposta a perder tudo por amor? Ou deveria ceder à pressão e esconder o que sentia? Naquela noite, quando finalmente encontrei Paulo, nas traseiras da clínica, vi nos seus olhos a mesma mistura de ansiedade e coragem que sentia. Seguramos as mãos, como se fosse a última âncora que nos ligava ao mundo real. Helena, não sei o que vai acontecer, mas sei que não te quero perder, disse ele, a voz embargada. Também não quero perder-te, Paulo. Vamos enfrentar isto juntos, custe o que custar, respondi, sabendo que, por mais difícil que fosse, o nosso amor merecia ser protegido. Naquele momento, percebi que a verdadeira batalha ainda estava por vir, uma luta entre o que o mundo esperava de nós e o que o nosso coração desejava. Continue. Na manhã seguinte, o ambiente na clínica estava carregado de tensão. O silêncio entre os colegas era pesado, cada olhar parecia pesar como uma sentença. Senti o peso da acusação anônima como um nó apertado no peito. O medo de perder tudo, a minha reputação, a minha carreira, e, acima de tudo, o Paulo, ameaçava esmagar-me. Naquela tarde, fui chamada ao gabinete da administração. O diretor olhou para mim com uma expressão séria, mas não hostil. Helena, recebemos uma denúncia anônima sobre a sua relação com um funcionário da limpeza. Queremos ouvir a sua versão dos factos. Senti uma mistura de nervosismo e alívio. Finalmente teria a oportunidade de falar, de pôr tudo em pratos limpos. Respirei fundo e comecei a explicar, com calma e sinceridade, o que sentia e o que a nossa relação significava para mim. Sei que a diferença de idade e os nossos cargos podem levantar questões, mas posso garantir que nunca compromete o meu profissionalismo. Esta relação trouxe-me vida e esperança no momento em que pensei que tudo estava perdido. O diretor ouviu atentamente, fazendo perguntas com respeito e sem julgamento. Terminada a conversa, senti um peso levantar-se, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. Quando voltei ao meu posto, encontrei Paulo à espera. O seu olhar era uma mistura de medo e esperança. E então, como correu? Perguntou, segurando a minha mão com força. Foi difícil, mas transparente. Vamos ter de ser fortes, respondi, determinado. Nos dias que se seguiram, senti o olhar crítico de muitos colegas. Mas também recebi mensagens de apoio inesperadas, de alguns que admiravam a coragem de amar contra todas as adversidades. Paulo e eu decidimos ser discretos, evitando encontros públicos, tentando preservar o que construímos. Mas o que ninguém sabia era que, por trás da fachada calma, algo muito maior se estava a preparar. Um segredo oculto, uma verdade que poderia abalar não só a nossa relação, mas toda a estrutura da clínica. Aquele momento marcava o início de uma tempestade que iria testar os nossos laços como nunca antes. Continue. Nos dias que se seguiram à reunião com a administração, a tensão no hospital tornou-se palpável, como se estivéssemos todos à espera de uma tempestade prestes a arrebentar. Paulo e eu tentávamos manter a normalidade, mas era impossível ignorar os olhares curiosos, os cochichos e a atmosfera carregada de julgamento silencioso. Uma tarde, enquanto organizavam os documentos na sala de suprimentos, ouvi passos apressados. Antes que pudesse reagir, a porta abriu-se e entrou o Dr. Miguel, um dos meus colegas mais antigos e respeitados. O seu rosto estava sério, os olhos fixos em mim com uma expressão difícil de decifrar. Helena, preciso falar contigo, disse ele, fechando a porta atrás de si. Há coisas que tens de saber. Senti um frio na espinha. O que aconteceu, Miguel? Ele hesitou, depois continuou. Recebemos informações sobre o Paulo. Coisas que podem complicar ainda mais a tua situação. Meu coração acelerou. Que tipo de informações? Não posso entrar em detalhes aqui, mas parecem indicar que ele esteve envolvido em situações pouco claras no passado. Se isso vier à tona, a tua carreira e a tua reputação poderão ficar seriamente comprometidas. Fiquei em silêncio, lutando contra a sensação de traição e medo.
Nunca imaginei que a pessoa que me trazia conforto pudesse carregar sombras tão profundas. Helena, sei que isto é difícil, mas precisas estar preparada para o que está por vir, acrescentou ele, com um olhar de genuína preocupação. Naquela noite, sentei-me sozinha no meu apartamento, o peso da revelação a esmagar-me. Será que o Paulo me tinha escondido algo tão importante? Será que o amor que sentia era uma ilusão construída sobre mentiras? No dia seguinte, decidi confrontá-lo. Precisava de respostas, de verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando o encontrei, a sua expressão mudou ao ver o meu olhar sério. Paulo, precisamos conversar. Alguém contou-me coisas sobre ti. Quero ouvir da tua boca. Ele suspirou, parecendo exausto, e assentiu. Helena, há coisas no meu passado que preferi esquecer, mas estás no meu presente e no meu futuro. Nada do que aconteceu antes muda o que sinto por ti. Aquela conversa abriu uma nova batalha dentro de mim, entre o amor e a dúvida, entre o passado dele e o futuro que poderíamos construir juntos. Continue. Nunca imaginei que o amor pudesse ser tão avassalador, e ao mesmo tempo, tão aterrador. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções que me consumiam por dentro. A revelação sobre o passado do Paulo não era apenas um choque, era uma tempestade que ameaçava destruir tudo aquilo que tínhamos construído com tanto cuidado e carinho. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama dentro de mim que recusava apagar-se, um desejo feroz de lutar por aquilo que sentia. Paulo abriu-se comigo como nunca antes, partilhando segredos e dores que guardara durante anos. Histórias de erros, de escolhas difíceis, de um passado marcado por obstáculos que o tinham moldado, mas que não o definiam. A sua voz tremia, os olhos brilhavam de arrependimento e esperança. Helena, eu não posso mudar o que fui, mas posso prometer-te que sou um homem diferente agora. Quero construir algo verdadeiro contigo, mesmo que o mundo nos queira separar, disse ele, com uma intensidade que me fez tremer. Mas o mundo não facilitaria. No hospital, o murmúrio dos colegas transformou-se em acusações veladas, olhares de reprovação, e até mesmo ameaças veladas. A administração observava cada passo, esperando um deslize para agir. Sentia-me dividida entre a minha carreira, a minha reputação e o amor que crescia a cada dia. Era uma batalha constante entre o que o coração desejava e o que a razão aconselhava. E então, numa noite escura e silenciosa, quando já pensava que nada poderia piorar, recebi uma mensagem anônima no meu telemóvel. Apenas algumas palavras, frias e ameaçadoras. Desiste agora ou vais perder tudo. O medo instalou-se em mim como uma sombra persistente. Quem estaria por trás daquela ameaça? O que estavam dispostos a fazer para nos separar? E, acima de tudo, teria eu força para continuar a lutar? O amor nunca foi fácil, mas nunca imaginei que pudesse ser tão perigoso. Continue. A noite caía sobre Vila Nova de Gaia quando me sentei no sofá da sala, o telefone ainda na mão, a cabeça a fervilhar de pensamentos e dúvidas. A mensagem anônima ecoava na minha mente como um aviso sombrio, um prenúncio de que aquela batalha que eu e o Paulo estávamos a travar era muito mais do que um simples choque entre amor e convenções sociais. Era uma luta pela nossa existência, pelo direito de sermos felizes sem medo. O Paulo estava ao meu lado, calmo, mas sentia tensão no seu olhar. Segurou a minha mão com força, transmitindo uma segurança que eu desesperadamente precisava naquele momento. Não vamos deixar que nos derrotem, sussurrou ele, como se com aquelas palavras pudesse afastar todas as sombras. Nos dias que se seguiram, tornamo-nos mais cautelosos, evitando encontros desnecessários no hospital, partilhando apenas sorrisos disfarçados e mensagens rápidas. A pressão aumentava, as fofocas cresciam, e eu sentia o peso de tudo apertar-me o peito. No entanto, havia uma chama dentro de mim que recusava apagar-se, uma esperança teimosa de que o amor verdadeiro pudesse vencer, mesmo contra todas as probabilidades. Naquela mesma semana, fui surpreendida por uma notificação formal da administração da clínica. Uma investigação seria aberta para avaliar a nossa relação, com possíveis consequências para ambos. O medo bateu forte, mas também despertou em mim uma força que desconhecia. Decidi que não fugiria, que enfrentaria tudo de cabeça erguida, porque o que sentia por Paulo era maior do que qualquer julgamento ou ameaça. Mas, mesmo com toda a coragem do mundo, uma dúvida persistia no meu coração. Até onde estaria eu disposta a ir por este amor? E, mais importante, estaria o Paulo pronto para enfrentar as consequências ao meu lado? Enquanto olhava para o seu rosto naquela noite, iluminado pela luz tênue do candeeiro, soube que aquela era apenas a primeira página de uma história que ainda estava por escrever. O futuro era incerto, cheio de desafios e mistérios, mas uma coisa era clara: juntos, iríamos lutar, amar e sobreviver.
E assim, entre sombras e luz, termina esta confissão. Mas será que o nosso amor encontrará um caminho? Ou será que a tempestade que se avizinha nos vai separar para sempre? A resposta está por vir.